Mulheres idosas, mas cujos rostos não conseguem apagar a alegria de uma vida intensa. Guardam itinerários de entrega, dedicação aos mais simples e necessitados. Como escrevia São Paulo, também elas combateram o bom combate, guardaram a fé e descansam agora naquele que outrora foi o palacete do Conde de Andaluz, a casa de uma das famílias mais prestigiadas da cidade de Santarém. É também a casa-mãe das servas de Nossa Senhora de Fátima. Quatro rostos numa fotografia antiga. Uma imagem que nos chega dos finais do século XIX, mas que carrega consigo a originalidade de uma entrega e a determinação em fazer caminho. Eugénia, Isabel, Ana, Luísa. Entre as quatro filhas de Ana Joaquina Langstroth e António de Mesquita e Melo, Luísa é a terceira filha do Visconde Andaluz. A imagem de Nossa Senhora das Vitórias terá estado no seu batismo na Igreja da Graça, em Santarém. Assumiu na ocasião o papel de madrinha e assegurou a importância que a jovem daria na sua vida à dimensão mariana. Luísa Andaluz nasce numa família aristocrata de Santarém, onde o pai foi governador civil. Experimentou em jovem as comodidades que as classes mais abastadas podem usufruir. Ela foi apresentada à corte, foi apresentada ao salão, portanto esteve nos bares de salão, portanto ela fez essa vivência toda social, mas sempre que podia ter um momento de fuga, ela vai de facto encontrar Deus nesse chamamento que se sente aos mais pobres, à parte social. Foi a formação cristã que os condes de Andaluz valorizavam que despertou na jovem Luísa uma sensibilidade especial pelos frágeis e pela ação a que o Evangelho obriga. Ela, aos 4 anos, já ensinava o catecismo aos filhos da lavadeira que viviam aqui. O que ela aprendia das catequistas que vinham de Inglaterra, havia também uma alemã. Na casa de Santarém, ainda se respira um pouco do ambiente original da casa de família. Estes móveis e cadeiras presenciaram em tempos o crescimento de uma jovem que viria a protagonizar uma vida marcada pela radicalidade do Evangelho. Para tal, muito contribuiu alguém que era visita da casa. Uma pessoa que frequenta a casa com regularidade é o Cardeal Neto, portanto o Cardeal Patriarca de Lisboa. Não esqueçamos que na altura Santarém não é diocese, o Patriarcado estende-se até Santarém, portanto a estes territórios, e portanto o Patriarca passa várias vezes por Santarém. E é uma visita de casa da família, portanto. Sabendo da sua apetência, da sua vontade, da sua querer ajudar os outros, os mais necessitados, ela é desafiada aos 14 anos, aqui ao lado, portanto, aqui na cerca do palácio, ali ao lado há o antigo convento das Capuchas, é mesmo porta com porta quase com a quinta, e portanto ela é desafiada à casa da aula, a formar ali com as irmãs uma escola. Mas a 5 de outubro de 1910 dá-se a implantação da República. Uma nova onda anticlerical varre o país e termina com a presença das monjas capuchas no convento onde Madre Andaluz desenvolvia a sua obra social. Com a implantação da República, este resto que ainda estava em Santarém, da vida religiosa, que eram as contemplativas, foram expulsas e expoliadas. Ela, ao regressar de Cascais, onde estava em férias, quando se deu a implantação da República, no dia 5 de outubro, ela veio encontrar tudo expoliado
E então as antigas alunas vieram ter com ela para ela reabrir a escola. Ela não pôde reabrir a escola, não quis reabrir a escola para não se impor à situação política. Em 1914, Luís Andaluz consegue licença para reabrir o acolhimento para as raparigas pobres numa casa alugada no Largo de São Julião, em Santarém. Como as necessidades eram muitas, consegue que o primo, Brancamp Freire, lhe ceda o Palácio da Rua da Amargura e relança o acolhimento às crianças pobres. É por esta altura que a pneumónica vai fazer disparar o número dos desprotegidos e dos órfãos. E ela fez constar que receberia as meninas órfãs só de mãe, para que as receberia todas. De um dia recebeu 60. Teve que abrir mais e alargar o internato. Já tinha feito obras, essas coisas que é da história, não vou pormenorizar. E então recebeu nessa casa. Teve a colaboração de toda a cidade. Bombeiros, tropas que vieram montar camas, fizeram tudo. A cidade toda se dinamizou a trabalhar com ela. Aliás, que ela adoeceu também benignamente e fornecia os fecheiros que tinha em casa, que eles lhe vinham pedir para eles poderem ir acolher as famílias mais pobres, porque ela, como organizada, tinha isso tudo. O facto da sua irmã Eugénia ter tomado o hábito de carmelita em Pamplona desperta em Luís Andaluz a vontade de lhe seguir o exemplo. Mas a prioresa pede-lhe mais discernimento e que regresse ao seu trabalho junto das crianças necessitadas. Em 22, ela começa a perceber que, de facto, se calhar o Carmelo dela não é um Carmelo de clausura, mas é um Carmelo ativo, portanto, é uma vivência mais ativa da sua espiritualidade e da sua como cristã. Por esta altura, Fátima assinala o 5º ano após as aparições de 1917. Se Luísa não tinha acorrido à Cova da Iria no ano das aparições por conselho do seu diretor espiritual, não falta às comemorações do 5º aniversário. Luís Andaluz tem 45 anos e sente o apelo a fundar uma congregação. Aquela semente inicial de Luís Andaluz é aquela que eu iria dizer. Ela propunha às irmãs um retiro, primeiramente, uma ida à Fátima no dia 13 de maio. E aí se consagravam e entregavam a Nossa Senhora de Fátima, e assim o fizeram junto à capelinha. Eram 13. O grupo era de 13. Podemos dizer, a congregação como que nasceu junto à capela, em Fátima, junto à capela de Nossa Senhora de Fátima. Mas iniciariam a vida comunitária aqui nesta casa, na casa dos pais, da casa no Palácio Andaluz, com a justificação do colégio em 15 de outubro. Em 1923, Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, que já acompanhava a obra, informa Luísa de que pode avançar. Com um grupo de 13 companheiras, consagra-se em Fátima, no mês de maio, à Senhora da Cova da Iria. Há pedidos para aderir a este grupo de mulheres dedicadas à ação caritativa e pastoral da Igreja. É a Congregação Nascente. É este o convento das Capuchas, entretanto, já sem as religiosas de outros tempos. Aqui, onde Luísa começou o seu trabalho com apenas 14 anos, abre-se uma nova etapa, com a venda do imóvel em leilão e a sua aquisição por Luís Andaluz. A sua determinação e entusiasmo são ainda hoje testemunhados por quem a conheceu. É o caso da irmã Isabel Lourenço. Quando olhava para nós com aquela ar de ternura, nos penetrava até o íntimo. Grande mulher. A gente sentia-se atingida com aquele olhar bondoso que ela tinha. Ultrapassados os 90 anos, a irmã Isabel não esquece o exemplo de fé que sempre recebeu de Luís Andaluz. Uma mulher de fé. Uma mulher de fé, diziam que ela tinha sido
demasiada de Deus, de uma grande fé. É Deus que dá a fé. Mas a gente desenvolve-a. E ela desenvolveu-a e de que maneira? Logo em criança, trabalhando para os pobres, logo crescida, que foi a obra que ela realmente teve. Uma mulher que mexeu a sua fé com as obras. Dizem que fé sem obras não presta. Mas ela pôs bem a fé dela em ação. É verdade. Em 1939, o cardeal Cerejeira é recebido em audiência pelo Papa Pio XII. Fala-lhe da congregação que, com o contributo de um frade capuchinho, recebe então definitivamente o nome de Servas de Nossa Senhora de Fátima. Poder-se-á dizer que foi a primeira aprovação explícita de Fátima papal, porque antes da aprovação das aparições, aprovou uma congregação com o nome de Servos de Nossa Senhora de Fátima. Entretanto, o antigo convento acolhe crianças e é também sede para uma escola apostólica, onde as raparigas estudam e se preparam para a vida religiosa. Entre elas, a irmã Maria Inácio. De manhã levantávamos, depois da higiene feita, íamos colaborar nos trabalhos. Cada uma tinha o seu sector para limpar. No fim de estar tudo limpo, vínhamos rezar com as irmãs. Naquele tempo ainda não havia o breviário, havia um livrinho de orações que as irmãs tinham, nós íamos assim ouvindo, estávamos ali, depois começaram a iniciar-nos também num tempo de uma oração mais pessoal. Ficávamos ali um quarto de hora, ouvíamos a leitura do Evangelho e ficávamos assim. Só depois saíamos, então tomávamos o pequeno almoço e íamos então preparar para ir às 9 horas entrar ali no colégio. Fátima continua sempre como epicentro de um carisma que se alimenta e encontra sentido na Mãe de Deus. Ela ia todos os anos a Fátima, nos dias 13, fazer acolhimento aos peregrinos. Foi ela que iniciou as informações em Fátima, porque ela dominava várias línguas, italiano, alemão, inglês, francês e, portanto, português. Era fácil de comunicar, mas a estes peregrinos que vinham de longe, ninguém lhes tinha capacidade de transmitir assim sinteticamente a mensagem de Fátima, e era essa a menção que ela assumia. Abriu a livraria e outras coisas mais. Pude apreciar em Fátima a forma como ela acolhia no verão os peregrinos e sobretudo estrangeiros na própria casa onde funcionava a livraria do santuário, que abria para o próprio santuário, e ela ia para lá, estava lá durante o verão, a parte do verão, nos meses de maio a outubro. As servas de Nossa Senhora de Fátima adquirem uma projeção pastoral que, além das instituições de acolhimento, as leva por inúmeras paróquias do Ribatejo e da região de Lisboa. Valado de Frades, junto à Alcobaça, é um desses locais onde ainda hoje a presença das irmãs é algo que integra a própria identidade do lugar. Ana Condinho, que ainda reside no Valado, passou pela casa das irmãs ainda menina. Faziam de nós cidadãs, mulheres, ensinavam-nos tudo, desde a cozinha, aos bordados, à música, ao canto, às limpezas, tudo. Foi ótimo. Fizeram de nós grandes mulheres. A ocasião levou ao encontro entre a antiga aluna e a professora. Ana Condinho pôde recordar os dias em que a irmã Maria Santa Cruz a ensinava a cantar e a dançar. Foram anos em que estas religiosas eram um pilar de acolhimento e educação para as crianças de Valado de Frades. Passou muita gente pela mão, muitos miúdos, de várias qualidades e de vários feitiços e de vários pais e de várias mães. E então, quando eu às vezes saía, depois eu saía daqui há um tempo,
Depois voltei outra vez, depois foi a terceira vez que eu estive aqui no Valado. E então, irmã, eles eram já homens, tinham passado pelas mãos, eu pensava assim, espera lá, mas eu conheço aquele, mas olha, eu conheço-te, mas não sei dizer quem é. Então, eu sou fulano, deu-me catequese, deu assim, foi assado, eu fiz assim, eu fiz isto e fiz aquilo, e estamos assim a lembrar-nos. Mas eles gostavam. O que ambas não esquecem é a figura da Madre Luísa Andaluz, que periodicamente passava pelo Valado. Era uma senhora alta com ar austero. Eu tinha 6, 7 anos. Tinha um grande laço aqui no pescoço e eu tinha medo do laço, isso lembro-me eu. Aqui no Valado as crianças vestiam-se, ainda hoje nós vestimos, o traje como na Nazaré, as saias de roda. E ela achava muita graça porque as crianças eram graciosas com o seu traje, as saias de roda. Os meninos eram menos, eram mais meninas. E a madre fundadora era caricativa connosco, mas ao mesmo tempo mostrando, hoje como mulher, eu vejo o que ela mostrava era a grande preocupação da vida que ela tinha. Olhava para nós com muito carinho, mas com uma certa autoridade. Era uma senhora muito alta, parecia-nos a nós, porque éramos pequeninas, não é? E então, a madre fundadora, com certeza, o que queria muito, primeiro o apoio às famílias, depois que as crianças tivessem um tempo de vida que as famílias não tiveram. Eu gostava muito de ver, sobretudo quando havia na capela, parecia que não estava ali ninguém. Estava ajoelhada, eu gostava imenso de a ver. Eu também passava pela capela e ia a pé para a escola e ela estava sempre ali. E então, e ele sempre lá dizer-lhe assim, até amanhã, até logo. E ela dizia-me assim, porta-te bem. Muitas vezes ela dizia isto. As meninas do início do século XX prolongam-se nos rostos e nas brincadeiras destas crianças já nascidas no novo milénio. Mas umas e outras continuam a saber quem foi Luísa Andaluz e a perceber a sua obra de educação e formação cristã. É o que acontece aqui, na Ericeira, terra piscatória, onde as servas de Nossa Senhora de Fátima chegaram em 1947. Uma presença nos centros sociais e na inserção na comunidade. Isto era um meio pescatório muito pobre. Aliás, eu encontrei aqui muitos homens, pais de família, a dizer que aqui eles e as famílias mataram aqui muita fome. Era aqui que eles vinham descalços, antes de irem para a escola, passavam por aqui, já o pequeno almoço, e quando vinham da escola, vinham aqui comer a sopa. Portanto, isso é com facilidade nós encontrávamos essas pessoas, que depois têm cá os filhos, que já tiveram aqui os filhos deles já passaram por aqui, já no meu tempo. Hoje as crianças continuam a chegar. Já não existe a carência social de outros tempos, embora ainda persistam muitas situações que reclamam auxílio. Os tempos mudam, hoje penso que a Ericeira já não tem essa característica de tantas necessidades primárias, né, básicas, mas tem outras, não é? Tem outras sociais que podem ser respondidas, não é? Hoje o acompanhamento das famílias, situações de pobreza que ainda há a vários níveis. Eu, por exemplo, eu já saí daqui há 4 anos, mas acompanhei muitos casos, por exemplo, de jovens que não tinham hipótese de acabar os seus cursos e houve possibilidades de fazer com que eles acabassem, de lhe pagar as propinas e essas coisas. A aguarela vai revelando aos poucos as cores e os contornos do rosto de Luísa Andaluz. Esta mulher, nascida em finais do século XIX, cruza os tempos e continua a atrair jovens que se querem juntar à sua obra. Quando esta ideia do chamamento de Deus e da vida consagrada começou-me a inquietar, não é, como um chamamento,
Por esses anos eu conheci uma professora, que era professora na minha escola. Não era minha professora, mas foi uma providência numa visita de estudo, que eu vi uma senhora com uma medalhinha assim e pensei, esta aqui é freira, vou já perguntar como é que se faz para ser freira, para eu tirar esta história a limpo. Pronto, e então ela estendeu-me alguns convites para encontros que faziam para jovens e para discernimento e embarquei nessas propostas e foi aí que comecei a conhecer esta forma de vida. Fascinou-me esta inserção no mundo, mulheres que têm o coração totalmente consagrado a Deus e têm uma vida em Deus, mas vivem como fermento no mundo e participam de tudo aquilo que as pessoas, das circunstâncias que as pessoas vivem. Eu tirei o curso de desporto, já trabalhava, era uma jovem envolvida na paróquia e portanto eu tive de todas as reações. As pessoas acho que têm muito não conhecem muito bem a vida religiosa, mas e portanto se calhar algumas dificulta a compreender esta opção de vida e esta vocação. Mas também sinto como desafio, não é? de ser testemunha e de ser testemunha com esta forma de vida para as pessoas, para o meio em que estou. E penso que com o meu testemunho as pessoas também vão compreendendo um bocadinho melhor a vida religiosa. Jovens que ainda hoje se entusiasmam com este caminho de entrega aos outros, proposto por Luísa Andaluz, uma opção de vida nem sempre compreendida. Não foi assim uma reação fácil, primeiro porque para nós africanos o que está em primeiro lugar são os filhos. E falar com a minha família, falar com as minhas amigas que eu queria ser religiosa. Primeiro porque, mesmo no lar dos estudantes, as minhas amigas, os meus amigos não aceitaram. Diziam assim, não, Anabela, tu estás maluca, isso não é assim uma coisa normal, tu não estás bem, tens que pensar bem. Eu disse, não, eu quero ser religiosa e quero seguir, sinto que o Senhor me chama. E foi assim. Também acolher isto, as minhas amigas não aceitavam, eu estava no lar dos estudantes, mas eu procurava viver e as irmãs iam me dando força. Eu ia compreendendo que não é uma coisa assim do outro mundo, mas que era uma coisa normal, que eu também podia viver e basta estar assim em relação com o Senhor. Em 2017, o Papa Francisco reconheceu a heroicidade de virtudes de Luísa Andaluz. Está aberto o caminho para o processo de canonização da fundadora das religiosas servas de Nossa Senhora de Fátima. Abre-se agora à congregação o desafio de reunir documentos e testemunhos que advoguem em Roma pela santidade da fundadora. Um trabalho que passa por aqui, pelo Largo de São Mamede, a casa geral da congregação, onde ainda hoje é possível perceber o ambiente habitado pela fundadora nos seus últimos anos de vida. Se nós também temos uma ligação, nós também temos a obrigação de procurar ser o mais parecidos com ela possível, depois acaba por ser uma responsabilidade e um estímulo para nós todos. E eu sentia sempre esta força de Luísa Andaluz, sentia-me mesmo pela mão de Luísa Andaluz. E foi isso que me deu muita força e fiquei este tempo todo em Moçambique. Este carisma na igreja é muito necessário, assim a gente o viva. Eu agora, já com esta idade, o que é que eu faço? Mas rezo e ofereço-me a Deus, entrego-me a Deus, na doação, a Deus, a favor da Igreja, do povo de Deus. Se sou serva é para servir, não é para ficar a olhar. Também se sou serva e para servir, eu preciso ter uma vida interior e uma vida espiritual muito bem fundamentada. A heroicidade não era de guerreira, era de fidelidade ao apelo de Deus e à missão que ela se comprometia. Passar fazendo o bem à imitação do Mestre Divino. Tornar felizes os que nos rodeiam. Que doce programa de vida.